Quando Cristo é em nós a esperança da glória, somos constantemente levados a pensar e agir com referência a quê? À glória de Deus e não à nossa salvação. Então, irmãos, isto é um ponto que normalmente não se fala e que eu tenho percebido que muitos de nós, mesmo inconscientemente, nós somos adventistas, nós fazemos as reformas, nós obedecemos à lei de Deus, mas com um propósito puramente egoísta e não para a glória de Deus. Nós até podemos dizer que é para a glória de Deus, mas regra geral não é assim. Já se aperceberam disto? Nós mesmos temos que olhar para nós e perguntar-nos: por que é que eu não faço isto? Por que é que eu faço aquilo? É para quê? É para me salvar ou é para glorificar a Deus, ainda que eu não venha a salvar-me? Ou melhor, estamos a demonstrar que o nosso objetivo é puramente egoísta. E era isso exatamente a acusação que Satanás fazia de Jó. Lembram-se? Ele serve-te porque tu o abençoas. Ou seja, ele quer a vida eterna porque tu lhe dás tudo. Agora tira-lhe tudo. É exatamente isto que vai acontecer no final. A grande prova pela qual o povo de Deus vai passar é precisamente uma tentativa de Satanás para demonstrar perante todo o universo que o motivo pelo qual nós obedecemos à lei de Deus é para termos a vida eterna. E não é para a glória de Deus. Percebem a diferença? Porque esta era a perspectiva de Moisés e de Paulo. Perdoa este povo, nem que para isso tenhas que me riscar do livro da vida. Lembram-se? Foi isto que Moisés disse. E Paulo também disse. Então, era este o grande objetivo. Cada coisa que eu faço, ou que eu deixo de fazer, ou a maneira como eu reajo à ação de certas pessoas para comigo, percebem? Certas atitudes, certas ações, que Deus me ajude a manter isto em mente. Não, eu vou fazer isto, ou eu não vou fazer, ou eu não vou dizer, porque eu sei que isto é que glorifica a Deus. Não é aquele que eu quero, o que eu quero é outra coisa, mas porque isto glorifica a Deus. Percebem então que haja em nós, em mim, sobretudo em mim, esta lembrança, que o Espírito do Senhor me faça lembrar continuamente a forma como eu devo viver. É curioso aqui um aspecto. Portanto, ao nós termos uma compreensão através deste estudo da justiça de Cristo, ao termos uma compreensão do caráter de Deus e do imutável caráter da lei, e da malignidade do pecado e da justiça de Deus ao justificar o crente em Jesus, isso vai fazer com que nós nos sintamos mais impulsionados a obedecer aos estatutos do governo de Deus. E não é ao contrário. Por vezes nós pomos as coisas ao contrário. Ou seja, nós primeiro temos que obedecer e depois vamos compreender melhor a malignidade do pecado, o caráter de Deus, a justiça de Deus. Mas não é isso que Deus quer. É exatamente o contrário. Ao compreender o caráter de Deus e a sua justiça e a malignidade do pecado, isso vai ser um impulso, como diz aqui, portanto, eu vou repetir aqui atrás, com um senso de plena convicção, podereis então testificar aos homens do imutável caráter da lei, manifesto pela morte de Cristo sobre a cruz, da maligna natureza do pecado e da justiça de Deus ao justificar o crente em Jesus,
sob a condição da sua futura obediência aos estatutos do governo de Deus no céu e na terra. Linha, a gente só vai conseguir ver a malignidade do pecado, eu entendo, quando realmente eu conhecer a Deus, quando eu Isso. conhecer o seu amor, quando eu conhecer o seu caráter, quando eu conhecer o seu propósito, quando eu conhecer o que ele já fez por mim, quando eu conhecer os propósitos que ele tem por mim, quando eu conhecer, eu vou ver realmente a malignidade do pecado e quanto eu devo me afastar dele. Isso. E o que é que o pecado fez no nosso Criador e no nosso Salvador? Exatamente. Porque o que ele fez no Salvador, quando ele esteve em carne, ele vai fazer na minha carne. Ou vai querer fazer na minha carne. Por Cristo estar em nós. Percebem? Mas isso não nos deve assustar. Isso só nos deve incentivar a, a seguir o exemplo do modelo, que é Jesus. Nós, por norma, não queremos rebaixar-nos, é ou não? A natureza carnal não gosta de se rebaixar, mas aqui diz: Cristo rebaixou-se à natureza humana. Então, quem sou eu para não querer me rebaixar? Muitas vezes nós até ouvimos, não é? Eu não vou me rebaixar. A pessoa é que tem que vir. É exato, é outro evangelho. Porque aqui diz que Cristo rebaixou-se à natureza humana. E outra coisa, eu gostei muito disto, porque diz o seguinte, neste mesmo livro, nesta mesma página, diz: os seus sentimentos eram feridos com tanta facilidade como os vossos. Os nossos sentimentos, por vezes, muitas vezes, são feridos. Então saibam que Jesus também sentiu essa ferida. Os seus sentimentos eram feridos com tanta facilidade como os vossos. Eu penso que às vezes as pessoas podem achar que Jesus era um bocadinho de ferro. Não é? Ele aguentava tudo, ele não se sentia como nós, ele não se, os sentimentos dele ele não eram feridos como são os nossos, não é? Porque os nossos são os nossos. Sim, Adenis. Belinha ser o quem ele era, ele sentia muito mais, porque ele conseguia penetrar no coração das pessoas, na mente das pessoas e ver aquilo que estava lá e que ele não podia fazer, aquilo que ele queria fazer, porque a decisão não era dele, era de cada um no seu, vamos dizer assim, no seu ninho. E ele não Uhum. conseguia fazer com que as pessoas tivessem essa compreensão. Era muito mais penoso do que estando no nosso lado aqui. E a empatia que ele tem por mim é tão grande porque ele já passou por isso e sentiu mais do que eu sinto.